E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui ao vivo, mais uma segunda-feira. Eu quero que vocês me digam se o áudio tá bom, porque estou fazendo uma área aberta, né? Como já estava pré-estabelecido que se deve fazer, estou evitando realmente as áreas fechadas. Vocês me dizem se o áudio tá bom. Se tiver bom, a gente já começa a nossa querida live de todas as segundas-feiras. Então, seja bem-vindo. Quem não me conhece, meu nome é Adriano Antunes. Eu sou médico de alguns atletas. Eu trabalho com a recuperação de alguns atletas, com a melhora de performance de muitos atletas. Mas hoje eu vou falar de um tema que é um tema, como é que eu se digo, de um público geral, de uma forma geral para todo mundo. É um tema que está em evidência nesse exato momento no Brasil pela pandemia. É uma pandemia sem precedente, é algo que realmente tem mudado os nossos conceitos. Inclusive, por ter mudado alguns conceitos, é importante a gente definir algumas coisas, tá? Então, antes de tudo, eu queria colocar uma imagem aqui para esclarecer uma dúvida para vocês, tá? Que eu quero que vocês entendam essas três diferenças que existem, tá? Começando por isso, eu quero que vocês entendam a diferença. Tem muita gente, né? Inclusive a gente tem um grupo fechado que chama Quarentena, mas eu quero que vocês entendam basicamente o que é cada um desses três itens, tá? Então, tem a parte do isolamento, tá? Que é quando você realmente já testou positivo, no caso do corona. Tem a fase de quarentena, em que você está esperando o resultado, está apresentando sintomas, então você fica de quarentena. E tem o distanciamento social, que é o que a gente tem pedido todos esses dias, é o que muita gente tem batido nessa mesma tecla. Então, a ideia realmente é para que vocês se cuidem em relação ao distanciamento social, para evitar que você apresente os sintomas e entre em uma quarentena e corra o risco de ter que ficar em isolamento, tá bom? Então, deixei essa imagem realmente para vocês começarem, né, a nossa live começar com o intuito. Ficou tão escuro agora. Eita, ficou escuro mesmo, hein, gente? Vamos começar desse conceito de que vocês sabem agora o que é um distanciamento social, o que é um isolamento, o que é uma quarentena, beleza? Já sabendo todas essas, sabendo se essas três diferenças, a ideia já seria a gente passar a falar de imunidade, que é o tema da live de hoje, falar sobre imunidade. Mas antes de falar de imunidade, infelizmente eu vou ter que falar de um outro problema, né? O Brasil, o mundo inteiro está afetado por um vírus, mas a gente tem que falar de um outro problema, que eu também tenho uma imagenzinha dele aqui, que eu quero falar para vocês. Na verdade, eu não considero um problema, é um fantasma, esse fantasma aqui, ó, o fantasma da desinformação. Por que eu quis colocar essa imagem do fantasma da desinformação quando a gente vai falar de imunidade? Porque muito se fala por aí, vamos tirar ele, que eu não quero que ele fique aparecendo aqui não, antes que vocês já gostem dele, né? Então, quando a gente fala de imunidade, o que eu vejo muito por aí é as pessoas venderem uma ideia, venderem um produto ou divulgarem determinados itens ou determinados alimentos, dizendo que vai subir a sua imunidade, que vai melhorar a sua imunidade. Então, a ideia realmente é desinformação, que hoje eu trago a verdadeira informação. Não que eu seja dono da verdade, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é baseado em estudos, não foi eu que inventei, mas eu queria explicar para vocês de que ou você tem a imunidade normal, tá? Uma pessoa com o seu histórico de atleta, como algumas pessoas gostam de dizer, alguma pessoa que tenha uma vida saudável, tá? Os seus costumes de vida é que vão definir a que nível está a sua imunidade. Ou eu tenho uma imunidade normal, ou eu tenho uma imunidade baixa, tá? Seja ela baixa por alguma doença, seja ela baixa por algum medicamento imunossupressor que eu tenha que tomar, por exemplo, no caso dos transplantados, tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que ou a sua imunidade está normal, ou ela por algum motivo está baixa. Nunca a sua imunidade vai estar alta, tá bom?
Então, se alguém chegar ao ponto de falar, não, eu toma isso aqui, que isso aqui vai fazer a sua imunidade ficar alta, toma isso aqui. Então, começa-se pelo conceito de informações de que ou a sua imunidade está normal ou ela está baixa. O máximo você pode controlá-la, regular para que ela se normalize, tá bom? Então, por favor, não... Tem gente que faz de maldade, tá? Tem a questão aí e tal, mas tem gente que não sabe ou por descuido passa uma informação que talvez não é a mais verdade, talvez transmite uma ideia, o paciente compra achando que vai revolucionar a vida dele, que ele agora está um Superman, que ele está imune a muitas coisas. Então é importante a gente diferenciar no máximo, tá, gente? No máximo que a gente vai conseguir é normalizar a nossa imunidade. E essa é a ideia de hoje, falar da imunidade como trazê-la de volta para o normal, para quem está com ela baixa. Quem está com ela normal, vamos continuar com ela normal, tá bom? O que acontece? As pessoas que têm imunidade normal, elas podem contrair o vírus, inclusive elas podem apresentar os sintomas. As pessoas com imunidade baixa, elas vão ter maior risco de apresentar os sintomas graves da doença. Essa é uma das diferenças entre uma imunidade baixa e uma imunidade normal. Tá? Então, eu tenho uma imunidade normal, eu posso contrair o vírus. Eu posso, inclusive, apresentar sintomas dessa virose. Tá? É o nosso estilo de vida que vai definir se a minha imunidade está adequada, se a minha imunidade baixou um pouquinho. E para isso, nós vamos falar dos quatro pilares que vão normalizar ou vão melhorar o que estava ruim até o ponto de normalizar a sua imunidade, tá bom? Mas antes que eu esqueça, sempre venho aqui pedir a vocês que cliquem nesse aviãozinho aqui e comparta essa live com alguém que possa ver agora, com alguém que pode ver mais tarde. A live fica 24 horas aqui no meu Instagram, então se você compartilhar agora com alguma outra pessoa, não vai deixar de assistir você, nem vai deixar de assistir ela, porque está ocupado agora, tá? Na verdade, quem está em casa, quem deveria estar em casa, tem uma ótima oportunidade de assistir agora e já tirar suas dúvidas ao vivo. Quem não pode assisti-la agora, pode assistir até 24 horas. Essa live fica aqui no meu Instagram, tá bom? Então, peço por favor a vocês que divulguem, que mandem essa live para que outras pessoas possam também assistir. Eu estou vendo algumas perguntas, já a gente volta aí, tá? É só para eu não perder o fio da meada aqui do que eu estava querendo explicar para vocês. Então, faz sentido isso que eu estou dizendo, né? Ou sua imunidade está normal, ou ela se abaixou por alguma doença. E o nosso objetivo é que ela retorne à normalidade para que você sofra menos com os problemas das viroses, das infecções bacterianas, enfim, do que a gente possa estar necessitando da nossa imunidade para combater, tá bom? Então, levando por esse princípio que eu falei que eu vou falar para vocês os 4 pilares da imunidade, lembrando que cada um deles tem um impacto diferente no funcionamento do nosso sistema imunológico, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho as perguntas aqui, que eu não quero deixar ninguém na dúvida. Espera só um minutinho. Quem quiser pode escrever à vontade, tá, gente? Vamos lá. Alguém escreveu bom dia, obrigado a vocês, viu, gente? Eu recebo coraçõezinhos, eu recebo tudo que vocês mandam aqui. E faço questão de responder. Tô vendo minha tia, minha mãe, tô vendo muita gente que eu gostaria de estar aqui. Alguém escreveu assim, meu pai tem um CA maligno de próstata, está em tratamento, ele está no grupo de risco? Sim, olha só. O seu pai, né? Não sei se é idoso, você não fala da idade dele, ele está em tratamento por um tumor maligno, você está constando aí na próstata. Você comprar vitaminas ou polivitamínicos vai ajudar na imunidade? Vai ajudar na imunidade. Você vai ver aqui que a gente vai falar sobre algumas vitaminas que podem influenciar no nosso sistema imunológico. Não sei a idade dele, tá? Então, dependendo da idade dele, ele entra no quadro no grupo de risco. E dependendo da medicação que ele está tomando, pode ser um imunossupressor, quando a gente utiliza isso em tratamentos cancerígenos, pode também estar agravando a possibilidade da imunidade do seu pai baixar um pouquinho, tá bom? Então, eu não sei a idade dele, mas pelo que você está me dizendo aí, ele sim participa do grupo de risco. Como eu sei que a minha imunidade está boa? Tá. Tem várias formas, né? Uma delas é você fazer laboratório,
que é o que eu vou explicar mais ou menos aqui, como que a gente vai definir cada um dos itens da nossa imunidade. Então, fazendo laboratório é uma das coisas que você vai conseguir. Alguém colocou o nome dele completo aqui, eu não entendi o porquê. Seja bem-vindo, gente, obrigado, boa tarde para vocês também. Meu pai tem 73 anos, então realmente só pela idade ele já está no grupo de risco. Voltou para mim aqui. Travou na hora que eu falei grupo de risco, né? Mas para mim já voltou. Alguém está dizendo que está caindo e tal, me digam aí se já voltou. Realmente deu uma paradinha, mas eu estou recebendo vocês de volta, os comentários estão subindo, eu entendo que voltou a conexão. Então eu estava falando sobre o que é o sistema imunológico, que eu acho que é interessante que todo mundo saiba o que é sistema imunológico. Falar de imunidade é uma coisa, agora tratar ou trabalhar o sistema imunológico para fortalecer, que foi alguém que perguntou, é super importante que a gente trabalhe na melhora do nosso sistema imunológico. Sistema imunológico, para vocês entenderem, tá? É um grupo complexo de células, de tecidos, de moléculas, é uma série de itens, vamos dizer assim, da nossa maquinária humana, que eles vão ter o objetivo de neutralizar o inimigo, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo, seja um parasita, tá? Então esse sistema, ele faz uma neutralização, o inimigo chegou, eu vou explicar que tem algumas células que chegam primeiro, mas aí o inimigo chegou, a ideia nossa é combater, fazer com que ele seja neutralizado e não consiga disseminar a doença pelo corpo. No caso dos vírus, a velocidade com que isso acontece é um pouco mais lenta, tá? Então, é por isso que você fala, tô querendo ficar mole, você começa a sofrer um pouquinho com o ataque do vírus. Não significa que todo mundo começou a sentir um pouquinho o corpo, vai pegar todos os sintomas daquela virose, não. Mas no caso dos vírus, a velocidade do nosso ataque frente ao invasor é um pouco mais lenta do que a disseminação dele. Então ele chega a liberar um pouco do veneno dele e a gente ganha forças e neutraliza o inimigo, tá certo? Mas só para vocês entenderem que quase todos os anos é sazonal que a gente sinta, não, comecei a ter uma virose, eu estou sentindo meu corpo mole, eu tive uma febrícula e depois passou. Isso é porque a velocidade com que o vírus se dissemina é muito maior do que é mais acelerado do que a nossa capacidade de neutralização. Mas com o tempo a gente se multiplica e consegue neutralizar o vírus, tá? Então só para vocês entenderem por que todos os anos a maioria das pessoas sente que vai gripar e depois ganha essa batalha e não gripa. Não acontece a mesma coisa com as bactérias, com o fungo. Não é todo ano que a gente acha que vai ter uma infecção bacteriana e melhora. Só uma pequena diferença entre vírus, mas não significa que a gente perde a batalha. Quase sempre, né? 99,9% a gente tem até hoje conseguido vencer essa multiplicação do vírus, tá certo? Eu tô vendo várias perguntinhas ali que nós vamos responder. Calma aí, gente, calma aí, que eu já entendi, gostei das perguntas, tá? Tá falando de vitamina D, de exercícios, a gente vai responder todas elas. Mas vamos lá. Então, assim, a gente já nasce, eu queria só explicar que a gente tem o sistema imunológico inato e o sistema imunológico adquirido. O inato é o que a gente nasceu com ele, tá? A gente nasceu com uma série de respostas imunitárias que avisam quando a gente recebe uma visita indesejada, tá? Então ele aciona, o nosso sistema aciona, liga lá em cima e fala, ó, estão invadindo aqui. E aí, automaticamente, o nosso sistema ativa esse mecanismo de células imunológicas, vão lá e combate esses bichinhos, tá certo? Essa nossa resposta, essas células, elas são fabricadas continuamente, o tempo todo a gente está na medula óssea, está produzindo essas células, tá? A partir das células troncos a gente fica o tempo todo produzindo essas células, né? Que é o que todo mundo conhece como leucócitos, glóbulos brancos. E aí você vai no médico, alguém me perguntou como é que sabe que está com a imunidade boa. Você vai no médico e aí o médico olha e diz, os seus glóbulos brancos estão bons. Se eles tiverem aumentado,
significa que a gente naquele momento, não sempre, mas na maioria das vezes, nós estamos combatendo uma infecção. Por isso os nossos glóbulos brancos estão aumentados, beleza? Tem que estar normal, temos que estar com a imunidade normal. Deu para entender? Estão me acompanhando até aqui? Então vamos lá. Nós temos os neutrófilos, é outro nomezinho que a gente vê nos exames lá. Tá? Os neutrófilos é outro tipo de leucócitos, tá? Eles são muito mais numerários, tá? Eu sei que vai ter vários. Eles são a linha de frente, eles ficam ali na frente no combate. E eles é que avisam, é o fulaninho, é o cara lá que a gente já tinha. Então eles trabalham fagocitando, eles comem aquele inimigo e já avisam para se multiplicar mais. Por isso que às vezes a gente começa a perder para a virose, mas aí a gente se alimenta bem, faz algumas outras coisas que eu vou contar aqui e a gente já consegue vencer a virose. Você vai deitar achando que vai amanhecer ruinzinho e amanhece super bem, porque você melhorou a sua imunidade, tá? Não a ponto de acima do normal, já falei isso aí lá no começo, tá bom? Então, só para vocês entenderem, a gente tem outras células, aí as outras células montam uma melhor irrigação naquele local de ataque, inflama aquele local de ataque, no sangue vem mais soldados para combater aquilo e a gente consegue combater aquele tipo de ataque, tá bom? Tem outros tipos de glóbulos brancos, eu não sei se era legal a gente ficar divulgando todos aqui, mas tem um outro tipo de glóbulo branco que é conhecido como natural killer. Natural killer é um nome meio agressivo, mas é assim mesmo. Ele age mais com tumores, com vírus, tá? A ideia dele, ele solta... Por que natural killer? Ele solta como se fossem uns granulomas, assim, uns grânulos de proteína e mata uma galera. Na verdade, não é nem mata, ele faz com que o inimigo se autodestrua. Então, é muito interessante esse sistema, que a gente também não vai explicar tecnicamente, porque senão todo mundo acha muito chato o vídeo e não é o nosso objetivo. Então, só para vocês entenderem que o nosso sistema imunológico, ele tem várias formas de atacar o seu inimigo, tá? E aí tem os macrófagos, que é outro nome, né? Vocês vão ler esses nomes aí, mas só para entenderem. Os macrófagos, eles já trabalham na imunidade adquirida. O que eu estava falando até agora era a imunidade inata. Os macrófagos, eles vão trabalhar no processo de ligamento entre o invasor que chegou e a célula que foi formada como memória daquele primeiro contato, tá? Então, por isso é que a gente não pega duas vezes, sonoplastia ficou legal, foi que não pega duas vezes algumas determinadas doenças, tá? Então, elas ficam, quando a gente tem esse primeiro contato, essas células que lutaram lá na guerra, que estão com as cicatrizes aí no corpo, vão ficar nos linfonodos, vão ficar no baço, esperando um novo ataque. Quando chega, os macrófagos dizem, fulano aqui, voltou. E aí a gente já tem a nossa resposta adquirida imunológica em relação àquele contato. Por isso que a gente não pega um montão de doenças duas vezes, beleza? O que mais que eu queria falar para vocês? Vamos lá, deixa eu baixar aqui perguntas. Vocês estão entendendo, né, gente, aonde que eu quero chegar. O Gugu já entrou falando um montão de coisa que eu adoro. Obrigado, Gugu. Alguém falou que estava travando. A vitamina D, vou falar sobre isso. Vitamina D, vou falar sobre vitamina D. O Paulo está falando sobre atividades físicas intensas. Google. Tem muita gente iniciando dieta e exercício nessa quarentena sem levar em consideração a individualidade biológica. Assim todos acabam fazendo o mesmo treino e está sem condições, muitos deles sedentários. Ótimo, Google, eu vou falar sobre isso aí também. Se esses não mantiverem o distanciamento social, estariam com maior risco? Sim. Alguém está falando que a vitamina D é a Amélia. Tem muito tempo que a gente não se vê. Amélia, você precisa de corrigir isso aí, a gente já conversou, né? Em qual momento é indicado manipulado para o ganho de massa muscular? Nesse momento não é indicado, tá? Manipulado para ganho de massa, não. Existem outras formas de dizer isso, tá, Carla? Mas a gente pode trabalhar numa melhora corpórea, né? Quando a gente fala de
de melhorar a sua massa magra, perdendo a sua gordurinha, mas isso vai depender de um outro contexto em que você vai ter que treinar, em que você vai ter que ter hábitos de sono. Eu vou falar aqui, aí você vai entender mais ou menos que talvez não é exato momento, porque para ganho de massa você tem que ter um determinado tipo de treino, que a impossibilidade das academias talvez te atrapalhe nisso daí, tá bom? Alguma indicação para fumantes? Parar de fumar. A indicação para fumantes é parar de fumar. Nós, Jennifer, já falei isso para você outras vezes, nós no ano de 2020, com toda essa doença respiratória, temos que lutar contra o que prejudica o nosso sistema respiratório, tá bom? Então, a gente já falou isso também nos grupos, já falou aqui, nós temos que lutar contra o cigarro. Vocês viram a minha personal trainer passando aqui, né? Ela tá brava hoje, cara. Então, só falando sobre isso já, dos 4 pilares que eu falei que a gente ia discutir em relação a melhora. Esse computador tá meio virado aqui. Na melhora da nossa imunidade, um deles seria o dormir. Dormir. Por que dormir? Falei que a gente às vezes vai dormir achando que tá meio ruinzinho, toma um chazinho, amanhece 0 quilômetro, e aí fala, o chazinho da minha mãe é ótimo, não sei o que tá. Então o que é que acontece? Durante o sono, quando a gente está dormindo, tá? São estudos que provaram isso, que quando a gente está dormindo, nossas células de defesa são muito mais fabricadas, tá? Então, no momento de repouso, a gente produz muito mais células lá na medula óssea. Então, por isso que quem dorme pouco ou dorme poucas horas, descansa pouco, pode ter afetado a sua imunidade. Travou também, para mim deu uma travada, mas agora já voltou. Deu para entender mais ou menos então? Se vocês dormirem pouco, pode influenciar na reformação de células da nossa imunidade. Então, primeira coisa que a gente tem que cuidar é dormir bem. E aí perguntaram sobre atividade física. Tá travando, gente? Para mim voltou, inclusive eu tô vendo vocês dizerem que tá travando. Aí ganhei um coraçãozinho aqui agora, então eu acho que voltou à normalidade. Quando a gente fala de atividades físicas, as atividades físicas, elas ajudam, tá? Elas ajudam a gente, inclusive, a produzir um pouco mais de resposta imunitária. Mas essas práticas têm que ser em intensidades moderadas. Quando a gente faz atividades moderadas, o nosso corpo libera alguns hormônios e esses hormônios ajudam a regular o nosso sistema imunológico, tá certo? O problema é, que alguém até já escreveu, quando você faz uma atividade intensa. Então, por isso que eu respondi para a Carla que não era talvez o momento dela fazer um treino para hipertrofia, porque ela vai necessitar de um treino muito bem feito, tá? Estou falando pessoas que potencialmente estão junto com pessoas de grupo de riscos. Entenda isso. Não estou proibindo ninguém de ir para a academia fazer um bom treino. Não é isso, até porque as academias estão fechadas. Mas, falando sobre a imunidade, se você faz atividades físicas de moderada intensidade, você vai proporcionar a liberação de hormônios que vai proporcionar uma melhora do seu sistema imunitário. Se você faz um treino muito bem feito, um treino muito exaustivo, de alta intensidade, vai fazer com que a sua imunidade diminua. Então a ideia é você fazer atividades físicas de forma moderada nesse período, se você acha que você tem a imunidade comprometida, tá bom? Então faça atividades moderadas, tá? O parêntese é na questão de moderada. A gente já sabe do afastamento social, já falei sobre isso, foi determinado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte que a gente não recomende atividades físicas ao ar livre para nenhuma pessoa, muito menos em ambientes fechados, como academias, tá? Meus atletas escrevem quase todos os dias: doutor, eu posso treinar hoje? Doutor, eu queria correr 5 horas da manhã. Já falei várias vezes sobre isso.
Você sai para correr agora. Não, mas eu não vou tocar em nada. Gente, entenda, você saiu para correr agora. Aí você põe a mão no poste para dar aquela aquecida, tal. Tem gente que gosta de alongar, também não vou entrar nesse mérito. 1 hora atrás, o cara já está correndo. Outra pessoa que você disse que não vai encostar nele. Essa outra pessoa está correndo e ele não te viu, você foi embora. Essa pessoa encosta nesse poste, mas ela já está suada, cansada, já tem 1 hora de uma boa corrida dele. Ele passa a mão para limpar o suor, aí ele leva a mão no olho, mas ele tocou no mesmo lugar que você tocou. Então, mesmo a gente achando que não vai tocar em nada, tá? Eu tive os atletas do kite que anteontem teve um ótimo vento, a gente está fora de temporada, mas teve um vento muito bom e eles quiseram velejar. Me escreveram, doutor, porque está com vento, tem muito tempo sem vento, estou conseguindo segurar os alunos, tem muita gente querendo fazer o kitesurf. O kitesurf é um esporte totalmente individualizado no sentido dentro d'água, né? Ninguém veleja junto com ninguém. Então, muito distante, inclusive a distância é muito mais de 3, 4, 5 metros, uma pessoa de outra. Não caiu, gente, eu estou ouvindo. Muita gente está reclamando que a internet está ruim, mas eu estou ouvindo todos vocês. Estou lendo todos vocês, aliás. Então, o kitesurf, para estar praticando dentro d'água, tá ok. Inclusive foi o que eu expliquei para o professor. Parabéns, porque ele foi o único professor que me consultou em relação aos alunos, quais são os cuidados que tem que ter e tal, enfim. Não recomendei, mas expliquei quais seriam os cuidados que a gente pode ter no seu dia a dia. O kitesurf também, como outro esporte que apesar da gente achar que não vai ter contato, você vai pegar na barra junto com outra pessoa, depois você vai beber uma água de coco, alguém tem que segurar o seu kite, enfim, alguém vai segurar a sua prancha, depois você vai pegar a prancha, aí depois você vai passar a mão no rosto. Sempre a gente vai ter algum tipo de contato, por isso que a gente pede para que não haja nenhuma atividade ao ar livre, porque o perigo pode acontecer, beleza? Que mais? Eu tô vendo alguém perguntando alguma coisa aqui, deixa eu baixar. Alguém falou que tá travando. A Carla perguntou, quando eu treino muito intenso, minha pressão baixa muito, eu sou obrigado a parar. O que acontece, Carla? Isso é falta de preparo, tá? As pessoas acham que tem que treinar muito intenso, treinar assustadoramente para ter bons resultados, e não é bem isso, tá? A gente teve um impasse num comentário de uma postagem, mas depois você entendeu e a gente se entendeu, né? Então, olha só, sei que você é uma grande trabalhadora e teve um mal entendido em uma postagem e a gente acabou que agora é amigo da internet. Entenda, quando eu estou treinando, eu tenho que ter uma progressão natural. Eu tenho visto, não é crítica, mas eu tenho visto alguns professores de educação física não se preocupando com as zonas de treino, tá? Aqui a Grace para me corrigir se eu estiver falando errado. Mas a pessoa tem que treinar em determinada zona para que ela tenha uma resistência cardiovascular, para que o coração consiga estabelecer um fluxo adequado para que ela evolua na atividade física, tá? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, Carla, mas assim, se você esticar demais no seu treino, você talvez vai ter que aumentar a frequência cardíaca para poder dar conta de suprir com oxigênio todo o músculo trabalhado, e isso vai fazer com que você tenha uma diminuição do seu tempo, né? Você começa a se sentir mal, o seu tempo de treino vai reduzir se você não fizer um bom treino, um treino de forma gradual, tá? Então, temos educadores físicos aqui, eu quero que vocês aproveitem eles, façam perguntas que eles também podem responder em relação às zonas de treino. Não é simplesmente chegar na academia e vamos até no máximo, não é assim que você evolui, tá bom? Então assim, quando a gente faz um treino muito intenso, é como se a gente estivesse fazendo um estresse do nosso dia a dia, seja um estresse no trânsito, seja um estresse laboral na empresa, seja um estresse dentro da casa com o seu companheiro ou com a sua companheira. Então esse estresse também vai gerar um desgaste, também vai gerar, como é que eu te explico? Vai gerar substâncias que vão prejudicar o nosso sistema imunológico. Então eu já falei de dormir bem, eu falei que eram 4, né? Dormir bem,
era atividades físicas de moderada intensidade, o estresse que tem que ser evitado, tá? O estresse tem que ser evitado. A Carla está falando de compartilhamento de aparelhos na academia, isso aí já está fora porque as academias estão fechadas exatamente por esse motivo. Não se pode compartilhar nada. E o quarto item é a alimentação e é onde a gente quer entrar. Vocês estão dizendo que está travando muito. Gente, eu não sei o que fazer, que eu estou numa área aberta, aqui o sinal é muito bom. Enfim, nós vamos seguir, não se preocupem. Quem não conseguir assistir agora, ela vai ficar 24 horas, mesmo que ela trave para vocês agora, ela é salva na íntegra, fica 24 horas aqui, tá bom? Então, e aí é onde eu entro na parte, eu estou recebendo recadinhos até de outros aplicativos aqui, para mim a internet está normal. Mas assim, aí é onde eu entro em outro patamar, que seria o quarto item. Jaqueline fez uma pergunta interessante, ó. Relação da ansiedade e depressão com a imunidade baixa. Olha só, a imunidade, ela vai diminuir por N motivos. Já falei para vocês, por N motivos. Quando eu acabar a alimentação, você vai entender que vai estar a favor, não é nem contra, a favor dos dois sintomas que você me disse. Do sintoma da doença da ansiedade, da doença da depressão. Quando eu terminar a alimentação, você vai entender que eles, a pessoa com ansiedade, ela pode ingerir determinados alimentos, ela com depressão pode fazer determinadas atitudes e isso vai piorar o sistema imunológico. Tem a ver sim, mas não é justificativa. E quando eu terminar a alimentação, você vai entender que talvez os alimentos estão prejudicando mais a imunidade do que essas outras duas doenças que você mencionou, tá bom? Então assim, alimentação, acho que todo mundo entende que a alimentação é que vai fornecer energia para o bom funcionamento dessas células que eu mencionei, Mencionei várias células. A alimentação é que vai fornecer energia para elas funcionarem. Aí dentro da alimentação a gente entra nas dietas balanceadas. Eu tenho ótimos amigos nutricionistas, muitos estão aqui, que podem fornecer para vocês ótimas dietas ou ótimas estruturas de orientação para vocês criarem uma boa alimentação. Dieta balanceada. Só voltando a quebrar mais um paradigma. Não existe nenhum alimento ou vitamina que possa combater o coronavírus, tá? Então, se alguém falou para vocês, por algum motivo, não, come isso aqui, que isso aqui mata o vírus, o coronavírus. Não, toma essa vitamina, que essa vitamina mata o coronavírus. Não existe isso, tá bom, gente? Lembra do fantasma da desinformação. Não caiam nessa. Não existe isso de que um alimento ou uma vitamina vai eliminar o vírus. Não existe isso, tá bom? Vou lançar de qualquer forma aqui, vou lançar um desafio mesmo que está travando, mesmo que depois vocês leiam, para que vocês gravem ou fotografem um prato que tenha no mínimo 5 cores de alimentos diferentes, tá? Vocês podem postar, que é um desafio que eu estou colocando, pode me marcar se quiser, no mínimo 5 cores diferentes no seu prato, tá? O vídeo está dizendo que está travando e vai ficar, tá? Estão dizendo que está travando muito. Gente, aqui no Cumbuco está chovendo muito, tá? O céu está branco assim, mas está chovendo muito, muito, muito. Então talvez por isso vocês estão tendo essa sensação de que está travando, beleza? Mas vamos continuar. A gente fala de macronutrientes, várias vezes já falei de macronutrientes nas minhas lives, tá? De proteínas, de gorduras, de carboidratos. Às vezes a gente deixa de falar dos micronutrientes. E dentro dos micronutrientes, por exemplo, o zinco, super importante quando a gente fala de dar uma melhorada na imunidade, até o normal, tá? Vamos continuar sempre lembrando disso. Então, o zinco está muito presente nos vegetais, tá? Nos vegetais, no feijão, inclusive. Mas lembrando, porque eu tenho pacientes que são veganos, que o zinco encontrado na carne vermelha, ele é o dobro
do zinco encontrado no feijão, tá? Só para vocês entenderem da importância, às vezes, não estou entrando em méritos de ser contra ou a favor do veganismo, mas para vocês entenderem que alguns alimentos vão ter mais nutrientes do que outros, tá? Não é para se comparar, na carne tem zinco, não, mas no feijão também tem, são proporções completamente diferentes, tá? Outro micronutriente que às vezes é esquecido ou exagerado, selênio. O selênio, ele você encontra, por exemplo, na castanha do Pará, mas aí a galera quer comer 50 castanhas por dia. Com 2 castanhas do Pará por dia, a gente já tem a nossa dose diária necessária de selênio, beleza? Que mais? Não vou nem falar que o selênio é encontrado na farinha de trigo, porque senão vai ser uma outra guerra, né? Mas enfim, uma outra coisa que aí agora já entra em alimentos que podem prejudicar vocês, os carboidratos simples. Nada contra, aliás, tudo contra os carboidratos simples. Também já falei isso várias vezes nas minhas lives, nas minhas postagens. Os carboidratos simples, eles mantêm, assim, porque o brasileiro tem muita tendência a comer com pouca fibra. Eu acho que isso aí todo mundo é unânime nessa assertiva. O brasileiro, ele come pouca fibra e comendo carboidratos simples em excesso, isso pode gerar uma resposta inflamatória do corpo. Se gera uma resposta inflamatória, se você gasta sua energia, seus soldados, para esse processo inflamatório que os carboidratos simples geram, você vai estar, querendo ou não querendo, diminuindo a sua imunidade. Entendeu o que eu falei aquela hora de alimentos? Então, você, na hora que precisar, está gastando com toda a inflamação que aquele carboidrato simples gerou no seu organismo. Beleza? Então, acompanhando até aqui, seguimos. Microbiota intestinal. Então, claro que ela influencia na nossa imunidade. Para vocês entenderem, nós temos hoje no nosso organismo 100 trilhões de bactérias no nosso intestino. 100 trilhões de bactérias distintas no nosso intestino hoje, agora, 12h40 aqui no Brasil. Então, existe a necessidade da gente ter a microbiota controlada. E aí é onde entra alguns produtos, por exemplo, a glutamina, os probióticos, são produtos que são vendidos nas farmácias, nas lojas de suplementação. Não estamos falando nem bem nem mal, são fundamentais, são importantes para manter a microbiota intestinal, beleza? Outro item que é muito, muito comentado, mas aí eu peço a vocês atenção para que não achem que ele é o salvador da pátria, tá? O própolis. Própolis muito comentado pelas suas propriedades antioxidantes. Ele atua na membrana celular da bactéria, e aí por isso que dizem-se que o própolis é ótimo contra as bactérias da garganta. Então é um ótimo bactericida. O própolis vai colocar a minha imunidade lá em cima e vai me salvar. Não, o própolis, juntamente com tudo que eu falei até agora, vai te dar uma melhora até a normalidade da sua imunidade, tá? Então, não ache que o própolis vai, como se diz, salvar a sua vida, não é assim, beleza? Então, outra coisa, igual que o própolis, cara, deixa eu mostrar para vocês uma cena rápida, olha aqui, cara, olha, deixa eu virar aqui, só para vocês verem isso aqui. Eu pedi ela para me ajudar na live, olha ali. Capotou. Falei, me ajuda na live aqui. E ela não quis me ajudar. Então vamos lá. Gengibre, mesma coisa. Vamos virar aqui. O gengibre, a mesma coisa do própolis. Tem a sua ação anti-inflamatória. Ninguém vai discutir isso, tá? É rico em antioxidantes. Muita gente utiliza ele como anti-aging, né? Quanto anti-envelhecimento. Combate os radicais livres, tal.
mais a sua imunidade vai só normalizar. Perfeito se você uni-lo com tudo que eu falei até agora. Não adianta você comer um gengibre de manhã com água, com limão, fazer uma atividade super estressante, não dormir direito, fazer tudo ao contrário do que a gente falou até agora. O gengibre não é um super-herói sozinho, não é um, sei lá, um espinafre do Popeye, não é isso, tá? Então, é mais um item que vai ajudar a melhorar um pouco a sua imunidade. Da mesma forma de um item, ela tá roncando, da mesma forma de um outro item que é o cúrcuma, né? Muita gente, açafrão, muita gente tem utilizado esse tempero, esse pozinho amarelo, tem propriedades famosíssimas no mundo todo, indiscutível as suas propriedades, tá? Ele tem dentro dele um item que chama-se curcumina, e essa curcumina é que aumenta os níveis das proteínas que regulam a nossa resposta imunitária inata. Lembra da inata que eu falei, que é a resposta que a gente já nasce com ela? Então, a cúrcuma, ela tem essa proteína, o nome dessa proteína é CAMP, C-A-M-P. Eu até anotei o nome aqui, porque é um nome antimicrobiana catelicidina péptico. Esse é o nome do CAMP, que deve ser catelicidina antimicrobiano péptido, por isso que tem essas siglas. E ela é que vai fazer com que você regule a resposta imunitária inata, que é o que a gente adquiriu quando nascemos, beleza? E chegamos por último, num item, mais ou menos reguladinho o tempo, num item que eu queria muito falar para vocês, eu acho que merecia uma live só dele. Eu utilizo, eu prescrevo para todos os meus pacientes, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, eu participo de live de outros médicos falando sobre isso, incentivando o uso, que eu acho que muita gente perguntou aqui no começo, muita gente queria perguntar, mas como alguém já perguntou, não repetiu a pergunta, que é a vitamina D. Vitamina D aumenta a minha imunidade? Igual tudo que eu falei até agora. A vitamina D, ela vai melhorar a sua imunidade até o patamar de normal, desde que você tenha os outros 4 pilares do que eu falei até agora. Você durma bem, você tenha uma alimentação balanceada, que você evite os estresses, que você pratique atividades físicas. Mas a vitamina D ela é muito mais importante em outros aspectos do corpo, tá certo? Então, por isso que eu me detive a deixá-la por último, não porque é menos importante, pelo contrário, ela é muito mais importante, ela mereceria uma live só dela, tá? Mas para vocês entenderem, meio aqui para ficar tá escuro, para ficar falando só da vitamina D. Voltou para vocês, né? Me diz aí se voltou, que eu quero falar sobre a vitamina D, super importante. Então a vitamina D a gente consegue ela exogenamente. O Serginho tá pedindo, manda o nome conhecido aí da vitamina D. Não tem marca assim tão importante não, tá, Serginho? Tem gente que inclusive prefere manipular, porque é em gota, mas atenta aí, segura aí que eu vou te dizer. A vitamina D, ela pode ser absorvida de forma exógena nos alimentos, tá? Nos alimentos. E ela pode ser sintetizada dentro da gente, endogenamente, a partir de um colesterol que é sintetizado pela incidência dos raios do sol. Deu para entender, gente? Ela pode entrar de fora através dos alimentos, ou da suplementação, ou ela é sintetizada dentro do nosso organismo, porque é uma coisa que muita gente tem dúvida. A vitamina D não está lá no sol e ela vem nos raios e entra no nosso organismo, não, tá bom? Só para esclarecer, a gente tem uma síntese dentro do nosso corpo, a gente forma a vitamina D a partir de um colesterol que é sintetizado pelos raios UVB do sol. Conseguiram entender? Seguimos. Então, para vocês entenderem, a vitamina D é um pré-hormônio essencial
para mim, um dos mais importantes do nosso organismo, tá? Ele trabalha na absorção do cálcio, na absorção do fósforo, ele fortifica ossos, ele fortifica dentes, ele faz criar músculos. Criar músculos? Como assim? Já vou falar para vocês também, tá? Só para entender, se você tiver a vitamina D lá embaixo, você não consegue produzir testosterona. Se você está com a testosterona baixa, sua criação de músculos vai estar diminuída. Então, tudo que eu estou falando é dentro de um sistema, tá? É dentro de um mecanismo, não é para vocês saírem falando agora que vou tomar vitamina D que eu vou criar músculos. Não é isso. Entenda que tudo isso funciona dentro de um sistema, tá? Vou falar os melhores horários para sol também. Então, assim, criancinhas, se as crianças tiverem falta de vitamina D, pode levar retardo de crescimento, inclusive pode levar ao raquitismo, tá? Então, muito cuidado com deficiência de vitamina D. Muita gente acha que a gente, morando num país tropical, que a gente já pega muito sol e que, enfim, já é suficiente para ter a vitamina D. E vai deixando. Não, eu pego sol, e vai deixando. Quando chega no exame, você se assusta, porque o laboratório fala que a sua vitamina D está em 20, em 15, em 10. Isso é um problema muito corriqueiro, acontece quase todos os dias no consultório alguém chegar com a vitamina D muito baixa. Esse computador ele quer virar para o lado. Então, para vocês entenderem, existem os horários certos, existe a exposição certa, existe inclusive a forma de fazer, tá? Independente se é idoso, se é adulto ou se é criança, tem que existir uma exposição. Vamos lançar uma nova bomba contra o fantasma da desinformação. Vejo muita gente colocando os vozinhos 6 horas da manhã ou 5 horas da tarde, porque diz que o sol está mais frio, colocam esses idosos para tomar banho de sol nesses horários, achando que vai fazer uma grande diferença. Volto a repetir, não coloquem os seus vozinhos, os idosos, 5 horas da tarde ou 7 horas da manhã, naquele primeiro e no último momento do sol, com a desculpa de que o sol está frio. Não funciona assim, tá bom? Então, falei que a vitamina D ela é através dos alimentos ou através da suplementação, ou ela é produzida, sintetizada no nosso organismo a partir de um colesterol que recebe esses raios UVB do sol. Entenderam essa parte? Beleza? É importante as pessoas de pele clara, anota aí, as pessoas de pele clara, de 10 a 20 minutos, pessoas de pele clara, de 10 a 20 minutos, 3 vezes por semana, nos horários entre 10 e 3 horas da tarde. Entenderam? Vou repetir mais uma vez, porque isso não pode ter dúvidas. Pessoas de pele clara, de 10 a 15 a 20 minutos, de 10 a 20 minutos, 3 vezes por semana, dos horários entre 10 e 3 horas da tarde. Horário ideal, meio-dia. Tenho que ficar torrando no sol? Não, já falei o tempo, de 10, no máximo 20 minutos. Vocês protegem o rosto com seus protetores e exponham membros e troncos. Depois desse período é fundamental o uso de protetor solar ou de roupas com proteção. Deu para entender? Pessoas de pele escura tem que ser de 3 a 4 vezes esse período, tem que se indicar de 3 a 4 vezes esse tempo de exposição, porque tem menos possibilidades da entrada dos raios UV. Repetindo, pessoas de pele escura têm que se expor 3 vezes mais para
quantidade correta de penetração desses raios UVB para fazer a síntese desse colesterol e transformá-lo em vitamina D. Beleza? Beleza. Calma aí, vamos lá. Se alguém tiver dúvida, me fala. Aí tá lá, não sei, meu pai deve ser meu familiar, né? Tem 72 anos e não gosta de pegar sol. Você vai ter que suplementar pela alimentação. Ninguém perguntou por que tem que ser nesse horário. Tem que ser nesse horário por causa dos ângulos de incidência dos raios. Se o sol tá lá no comecinho, tá nascendo, a incidência dos raios não vão ser favoráveis para essa síntese. Beleza? Aí alguém está vendo, quantos UIs eu devo suplementar? Existe até uma tabelinha, né? Eu não memorizei a tabela, é óbvio, mas eu vou dizer para vocês quantos UI para começar, porque ninguém perguntou qual o alimento que tem vitamina D. Eu esperava essa pergunta muito mais do que quantos UI. Eu esperava que vocês me dissessem quais são os alimentos. Mas eu vou dizer os alimentos, vou dizer quantos UIs e vou sugerir, preste atenção, porque a Gugu, a Grace, nossa treinadora, no comecinho da live ela falou: muitas pessoas não respeitam a individualidade biológica. Se eu coloco aqui que a dose exemplo, 10.000 unidades internacionais por dia, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai correr na farmácia, vai comprar vitamina D e vai começar a tomar 10.000 unidades por dia. Então eu vou falar mais no finalzinho qual seria uma dose sugerida. Mas não vou dizer que todo mundo tem que tomar, beleza? Então, a Neidoca me pediu para repetir os horários, eu vou repetir porque eu acho que é uma informação super importante. Pessoas de peles claras devem tomar de 10 a 20 minutos, 3 vezes por semana, de 10 às 3 da tarde. Pessoas de pele escura têm que se expor 3 vezes mais, beleza? Tem que ser nesse horário por causa das incidências, por causa da irradiação. Alguém já me ajudou aí, me escreveu aí, beleza? Quais são os alimentos? Ninguém quis perguntar, mas eu vou dizer os alimentos e depois vou dizer as dosagens. Óleo de fígado, eu fiz uma listinha ali porque são alguns. Óleo de fígado de bacalhau, anota aí, óleo de fígado de bacalhau. Bife de fígado. A Silvana me falou ovo, ótimo. A gema do ovo tem 37 UI, unidades internacionais. É um tipo de medida de dosagem, tá, gente? O atum tem 154 unidades internacionais a cada 100 gramas. A sardinha tem 46 UI. O salmão tem 600 unidades UI. Tá? Unidades internacionais, desculpa. Os queijos fortificados, aí o cheddar, o suíço tem 6 UI, a ricota tem 25 UI, tá? Quando a gente fala dos... a Rosicléia está dizendo o ômega. É uma gordura boa que já estão nesses peixes que eu estou citando, por isso exatamente que vem. O cogumelo 400 UI, 100 gramas de cogumelo. Ostra, que ostra não basicamente é um alimento para todo mundo, muito cuidado com ostras que não estão refrigeradas, que você vai ter um outro problema, beleza? Então, muita gente colocando os nomes, obrigado, algumas pessoas começaram a colocar os alimentos aí, esse computador está querendo virar para lá, não sei porquê, mas quando chega na parte de dosagens, quanto é recomendável? Entenda-se que os laboratórios dizem que os nossos números têm que ficar acima de 20. Você vai no laboratório, faz o exame, acima de 20, o médico vai dizer, tá normal, tá normal. Já foi acima de 30, mas aí não sei por que motivo mudaram o número para 20. Mas eu vou dizer para vocês, os meus atletas, os meus pacientes, todos eu recomendo que estejam entre 40 e 60, um número muito mais alto,
tá? Número de resultados de laboratórios, que mantenham os resultados laboratoriais entre 40 e 60. Se você ler nesse exame laboratorial, vai estar escrito assim: valores referentes a grupos de riscos. Por quê? Porque as pessoas em grupos de riscos que têm a sua imunidade um pouco mais baixa têm a necessidade de subir para normalizar essa imunidade. Se eu tenho os meus atletas nesse nível de vitamina D, com certeza os meus atletas vão ter a imunidade normalizada, porque eles nos treinamentos estão constantemente agredindo o seu corpo, estressando o seu corpo e tendem a diminuir após um treino intenso, tendem a diminuir essa imunidade. Então mantenho entre 40 e 60. Qual o resultado disso? Eles não gripam, eles não pegam viroses, passam anos sem tomar remédios. Remédios que eu digo, esses remédios do dia a dia, beleza? Então, não estou dizendo que inventei a cura das viroses, não é isso, mas os meus atletas, se podem manter a vitamina D elevado, é favorável. Teve um estudo essa semana que gerou uma polêmica danada, que as pessoas quiseram falar sobre imunidade exatamente relacionada à vitamina D, porque teve uma pesquisa que dizia, se não me engano, não sei se foi na Itália, se foi na China, que diziam que teve uma grande incidência de pessoas com o coronavírus que tinham a vitamina D baixa. Não significa que se eu tivesse a vitamina D alta, eu não teria o corona. Não é isso. Mas talvez não teria sofrido os sintomas graves da doença. E é aí onde eu chego. A vitamina D, junto com tudo isso que a gente comentou hoje, eles vão melhorar a ponto de normalizar a sua imunidade. Vai evitar todos os sintomas graves. Vai te colocar blindado? Não, mas na maioria dos casos vai evitar que você tenha os sintomas graves do coronavírus. Beleza? Mas eu estou falando aqui de uma forma geral, independente do corona, independente da pandemia do mundo. A vitamina D eu uso há muitos anos, recomendo há muitos anos. Eu faço uso de doses altas de vitamina D sem nenhuma contraindicação. O que acontece se a vitamina D passa de 100 naquele exame de laboratório? Como eu expliquei no comecinho, a vitamina D é super importante para fortalecimento de dentes, de ossos, de músculos, porque ela é transportadora do cálcio, de outros minerais também. Mas o que pode acontecer se você tiver uma intoxicação por vitamina D, números altíssimos, ela passa a ser intoxicada no seu organismo a ponto de você apresentar uma hipercalcemia, ou seja, você vai ter um transporte assustador de cálcio por todo o corpo, inclusive pode gerar litíase, pedra nos rins. Gente, infelizmente o YouTube, o Instagram já me avisou que eu tenho 1 minuto e 40 para terminar a live. Ele é cruel, ele não me deixa passar de 1 hora. Então, eu tinha mais coisas para falar para vocês, inclusive as doses ideais ou as doses sugeridas